Então nós devemos ser criteriosos nestas coisas. Quando trabalhamos no Sistema Nacional de Saúde ou quando trabalhamos no privado, como é o nosso caso. Não é? Devemos ser criteriosos. Devemos ter um pensamento clínico, uma suspeita clínica por trás de cada atuação. Saber o que é que vamos à procura. Pedir só por pedir, às vezes encontramos face a dados que depois não sabemos interpretar. Estou a falar por mim. Não sei interpretar, não sei o que é que aquilo significa. Porquê? Porque não é à procura daquilo. Não é? E às vezes são aquilo que nós chamamos incidentalomas. São alterações que não têm qualquer espécie de significado clínico e que têm a ver com a variação individual de cada indivíduo, porque felizmente somos todos diferentes. Então, qual é que é a questão depois desta resenha de revisão da imunologia e revisão de alguns casos clínicos que eu tive todo o prazer em partilhar convosco? Qual é que é a verdadeira questão? A verdadeira questão é uma questão de identidade. Volto ali ao self ou não self. A verdadeira questão é uma questão de o próprio organismo reconhecer adequadamente e integrar adequadamente a função de cada um dos seus componentes. Certo? Certo. Então, para terminar, assim em jeito de conclusão, fui pesquisar um poema sobre identidade. É um poema de Mia Couto, que tenho todo o gosto em partilhar convosco, e assim termino a minha apresentação. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta, sou pólen sem inseto, sou a areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combate, morro. No mundo que luto, nasce. Muito obrigada pela vossa atenção. Temos que nós próximos e eu estava a oportunidade. Muito obrigado a nós. Obrigado a nós pelo certeza que as pessoas adoraram ouvi-la. Portanto, se quiser continuar o resto da manhã, já agora obrigado por ter começado por mim, não é? Porque com aquele acidente que houve, a coisa era um bocado mais complicada. Foi um gosto. Que eu possa ajudar. Devemos continuar a ver hoje, não vai? O percalço. Espera lá, olha, tem aqui umas pessoas que gostaram muito de si e não querem deixar ir embora. Estou disponível para intervenção. Desde já, bom dia. Bom dia. Eu, em título de resumo, vá por assim dizer, uma questão. Portanto, todas estas patologias que identificou durante a sua palestra, podemos sempre concluir que, portanto, partem de um princípio de comportamentos erróneos, não é? E de, consequentemente, uma agressão ao bom sistema, ao bom funcionamento do sistema celular. Como vimos, portanto, parte sempre ali de um comportamento de má alimentação, uma medida, portanto, atribulada em alguns aspectos. Nem sempre. Mas é curioso, quer dizer, depende da profundidade com que nós fizermos um exame clínico. Porque, se vocês se lembram, no caso, vou passar para trás só para nós objetivarmos um bocadinho isto. No caso, por exemplo, da doente com doença celíaca, portanto, a menina de 9 meses, não havia um comportamento alimentar erróneo. Ela fez a sua diversificação alimentar nos tempos corretos, sem qualquer intercorrência, não tinha havido nenhum acontecimento de vida identificável. Portanto, este início de doença celíaca, não houve nada que nos fizesse suspeitar que se poderia desencadear uma doença. Mas nós temos que ver, diziam que depende da forma como nós fizermos o inquérito clínico e da profundidade até onde formos. Porque eu não queria entrar muito nesta área, mas asseno-vos só com algumas coisas. É que as doenças não aparecem no físico
vêm se orientar, que às vezes têm a ver com comportamentos, elas já vêm de um outro nível. Seja esse nível, o nível dos hábitos, do comportamento, do estilo de vida, seja esse nível do próprio psiquismo da pessoa. Existem alguns estudos publicados em revistas de renome internacional, BMJ, New England Journal of Medicine e coisas do género, que começam a apontar causas psicológicas para doenças físicas. Portanto, feitas disto e revestidas do mesmo. Portanto, no caso desta menina de 9 meses, seria difícil a identificação de um perfil psicológico que tenha levado a, ou de uma condição de vida que tenha levado a. Mas lá está, eu não tenho dados sobre esse aspecto, porque no processo clínico não estavam, portanto não vos poder apresentar. No caso da doente com tiroidite, existe claramente um perfil psicológico que, sendo eu médica dessa senhora, eu vos digo que é um perfil psicológico que tem tendência a desenvolver doenças deste género. Não é? E muito me espanta que ela só tenha ainda uma tiroidite de Hashimoto, que não tenha desenvolvido em nenhuma sistémica. Está bem? Pronto, portanto, tudo depende da profundidade do nosso inquérito clínico e depois da capacidade que nós temos de atuação face ao mesmo. Não é? Porque, às vezes, inquirir é importante e perceber e esmiuçar é importante, mas pode criar uma falsa expectativa no doente se depois nós não conseguimos intervir. Está bem? Ou seja, a nossa atuação clínica deve ser dirigida ao nível de cuidados e à profundidade de cuidados que nós depois somos capazes de fornecer. Está bem? E àquilo que o doente está disposto a fazer, não é? Porque ele é o principal ator da sua saúde. Não é? Esta senhora, por enquanto, ainda não está na fase de querer fazer uma mudança de vida e uma mudança do seu padrão psicológico. E eu, como médica dela, eu tenho que a respeitar. Posso dar-lhe dicas, não é? Posso e devo. Dar-lhe dicas, posso chamar-lhe a atenção para alguns pontos, posso indicar-lhe o caminho para ela fazer essa mudança, mas não a posso constrangir a isso. Não é? Portanto, o doente é, eu diria, não sei, isto é um bocado no seguimento da minha palestra do ano passado. O doente é uma entidade diferente de mim e que não pode ser o prolongamento da minha vontade. Não é? Portanto, merece o respeito como pessoa integral. Portanto, faça ao meu doente, faça àquele ser que está à minha frente e que tem anseios, desejos, uma vida, projetos, um passado, tudo isso, diria intemporal, eu tenho que manifestar o meu respeito. Portanto, lá está, colega, gostava de ser um bocadinho mais concreta, mas depende do nível de intervenção que nós estejamos a fazer e daquilo que possamos proporcionar ao nosso cliente. Agradeço muito a questão. Obrigada. Pode. Olha, em primeiro lugar, quero lhe dar os parabéns pela sua forma, sua visão didática. Obrigada. Foi fantástica a sua forma de relacionar-se aqui com a audiência. Até mesmo do seu otimismo, quando há pouco referiu, numa das suas pacientes, ultrapassar os 100 anos. É o meu desejo para todos os meus doentes. E eu digo-lhes isso. Não tenho autorização de partir antes dos 100. Claro. Eu se me permite, peço com uma solidariedade. As pessoas esquecem-se do número. Em Portugal existe, eu não trabalho cá, trabalho nos Estados Unidos,
E quando eu digo a alguns colegas, nos Estados Unidos neste momento existem cerca de 4 milhões de pessoas com mais de 100 anos, mas que em Portugal também está perto dos 4 mil. E devido a, tendo em conta a relação... distância da população, não é? Portanto, a porcentagem será eleitoral. Cheguei há 3, 4 semanas e reparei numa revista aí de divulgação que diz exatamente 3.900 e tal pessoas com mais de 100 anos. E realmente o seu otimismo é de prevalecer. Mas como ia dizendo, quero geralmente de forma didática. E agora a minha intervenção, esta minha partilha com a doutora, não tem tanto a ver com uma questão, a não ser esse próprio comentário que aconteceu agora, que é como é que é esta relação exatamente com o paciente. Ou melhor, qual esse tal, de um lado, partilha connosco ao dizer que há quase que um respeito. É óbvio que nós, como terapeutas e como técnicos de saúde, temos os nossos códigos éticos, mas cada vez mais, penso eu, gostava talvez a sua opinião, referi, por exemplo, trabalhos da BMJ, do New England, que eu próprio com certeza andamos perto, estamos a ler. Eu lembro de há pouco tempo, há cerca de um mês, eu tive com um colega, eu trabalho em Orlando, na Flórida, tive com um colega de Porto Rico, e um trabalho de uma instituição de quase 40 anos. 40 anos é muito tempo de investigação. E que falava, eu estou a penso que a doutora está a referir os trabalhos da BMJ, e exatamente